O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Sentados. Meus irmãos e irmãs, hoje Deus nos fez um convite que é preciso estar bem atento. Através do profeta Isaías, ele diz: vinde a mim. De fato, só Deus é capaz de saciar de verdade nossa fome, nossa sede. Existe uma fome que ninguém consegue esconder por muito tempo. Só que eu não estou falando apenas dessa fome, que é a fome de pão. Fome de pão a gente percebe logo. A fome que eu estou falando é aquela que é silenciosa. Existe uma fome que só Deus vê. Nós e Deus sabemos. Os que estão por fora não veem. E você pode ter a mesa farta, ter uma casa boa, ter um trabalho muito digno, mas algo continua faltando. Ela é silenciosa e é uma experiência que atravessa todos os tempos, todas as épocas. As roupas mudam de jeito, as tecnologias melhoram, mas o ser humano continua procurando aquilo que possa saciar essa fome. É disso que fala a palavra de Deus hoje. A primeira leitura nos mostra o profeta Isaías dizendo: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comer. Deus conhece a nossa fome. Ele conhece aquilo que nós carregamos por dentro. Em seguida, o profeta Isaías disse assim: por que gastar dinheiro com aquilo que não alimenta? Por que desperdiçar a vida com aquilo que não sacia? Essa pergunta do profeta Isaías merece silêncio e meditação da parte de cada um de nós. Porque ele não está falando apenas de dinheiro. Ele fala da vida inteira. De fato, nós gastamos muito tempo, gastamos a inteligência, a saúde, os afetos, corremos atrás de tantas coisas, trabalhamos, planejamos, conquistamos objetivos, buscamos segurança, buscamos reconhecimento, conforto. E eu não estou dizendo que isso é errado, nada disso. Pelo contrário, são coisas boas.
O problema é quando a pessoa espera que todas essas coisas que nós temos e possuímos, elas possam nos dar algumas coisas que só Deus pode oferecer. Quando você põe toda a sua segurança naquilo, aí este é o problema. Um exemplo prático: existe uma paz que não tem dinheiro que compre. Você pode ter o dinheiro do mundo inteiro e às vezes pode não ter paz. Existe uma alegria que não tem profissional neste mundo que consiga produzir essa alegria dentro de nós. Você pode ir para o melhor profissional do mundo e continuar para baixo, porque não tem nenhum que consiga produzir essa alegria. Meus irmãos, tem vazio dentro de nós que não tem sucesso que você alcance, que preencha esse vazio. Tem gente que pode estar aí entendendo muito melhor que outros o que eu estou falando, quem já passou por isso. Então, o ser humano, ele foi criado para Deus. Enquanto ele não encontra no próprio Deus o sentido para a existência, ele não sossega. Ele vai continuar sentindo falta de alguma coisa. É em Deus que temos que procurar este sentido. Veja, hoje Jesus é posto diante de uma multidão faminta. Tem um detalhe aqui: ele não só fez multiplicar pães, ele olhou para aquelas pessoas com um olhar diferente. Ele sentiu compaixão daquelas pessoas. Quer dizer, foi o primeiro milagre a multiplicação de pães, não foi? Ele não fez essa primeira coisa de repente que chegou lá, não. Primeiro ele enxergou pessoas exaustas, cansadas, pessoas feridas, desorientadas. Antes de alimentar o estômago, ele curou os doentes, dizia o texto. Veja, depois ele anunciou o reino. Anunciar o reino de Deus é anunciar tudo que é bom, tudo que é diferente, coisas que esse mundo às vezes nem pode nos dar. Então é como devolver a esperança a uma pessoa. Então, antes de alimentar o estômago, ele alimenta o coração. O milagre de Jesus nesse caso, eu acredito que foi esse olhar diferente. Um olhar que acolhe, que não despreza, que não ignora, que não condena. O primeiro milagre dele foi esse, diante daquelas pessoas. Eu tenho certeza que hoje muita gente veio aqui procurando esse olhar, pensando em encontrar quem me veja de verdade, quem veja por dentro, não só por fora. Às vezes nós estamos cercados de muitas pessoas e nos sentimos sozinhos. Estamos super conectados e profundamente desconectados uns com os outros. Às vezes nós conversamos demais, mas quase não escutamos o outro. Só o Senhor conhece e vê a fome escondida. Eu chamo de fome escondida, essa que nós temos lá dentro do coração. Só o Senhor vê o que ninguém vê. E hoje no Evangelho, nós escutamos que os discípulos disseram: despede a multidão. Essa é uma solução mais rápida, mais lógica, mas não é a que Jesus recomenda. Ele diz: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Esse negócio de dizer despede a multidão é como quem diz assim: deixe que cada um resolva o seu. E não pode ser assim. Quem é cristão não pode pensar dessa forma. E a palavra continua sendo dirigida a nós: dai-lhes vós mesmos de comer. Sim? É mais fácil você perceber a fome dos outros. Difícil é você entender que o Senhor quer precisar das suas mãos para saciar a fome dos outros. Isso é que é difícil.
Repito, tem gente que tem fome de pão, tem gente que tem fome de escuta, de perdão, tem fome de companhia, tem fome de uma palavra, né, de esperança, de conforto, tem fome de uma visita. Tem gente que pensa que isso não é nada, mas às vezes ser visitado é tão interessante. Tem gente que nunca recebe uma visita do seu familiar. Eu não estou falando de alguém diferente, não. E hoje Deus continua dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. De comer disso que eu estou falando. De uma palavra, de uma visita. É comigo e com vocês que o Senhor continua dizendo isso. Vocês viram que o milagre, ele acontece quando as pessoas abrem mão do pouco que têm, dos 5 pães e 2 peixes? Quando coloca nas mãos de Deus o pouco que você tem, aí você vê que aquilo que você considerava insignificante torna-se superabundante, não é? Torna-se suficiente. Encheram ainda no final 12 cestos cheios. É isso que acontece e continua acontecendo quando nós entregamos o pouco que nós temos. Por exemplo, Padre, eu não tenho tempo não para ajudar. Entregue esse pouco tempo, aí você vai ver Deus multiplicar na sua vida o tempo, multiplicar o amor. Quando colocamos os nossos dons nas mãos de Deus, aí a gente percebe que os frutos começam a nascer, coisas que nós nem imaginaríamos. É desse jeito. Quando repartimos o pão, quando repartimos um pouco da nossa atenção, quando emprestamos o nosso ouvido para escutar uma pessoa, quando temos caridade, é desse pão que as pessoas precisam de multiplicar. Deus multiplica. Aquilo que parecia às vezes tão pequeno, tem gente dizendo: não vou fazer, não é tão pouco. Deus multiplica o seu gesto. Buscai primeiro o reino de Deus. Tanta gente já cantou isso, mas muita gente pensa que buscar o reino de Deus é ficar olhando só para o céu. E não é. Não é. Não é fechar os olhos aos problemas do mundo. Não é. Uma fé que pensa só dessa forma é uma fé imatura. Uma pessoa que encontrou o Cristo não tem como permanecer indiferente à dor do próximo. A Eucaristia que nós celebramos e comungamos, ela tem que se prolongar no dia a dia, em caridade, nestes gestos. Quem comeu a Eucaristia, quer dizer, engoliu a Eucaristia, desculpem essas palavras, mas é para entender bem direitinho, tem que eucaristizar a vida. Eu me transformo em pão repartido para o irmão. Se não for assim, não vale a pena comungar. Se eu não quero ser como o Cristo lá fora, nem sei por que comungar. Senão a fé se torna imatura. Eu termino com essa segunda leitura que São Paulo disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? Como é bom ouvir isso, não é? Não tem miséria nesse mundo que me separe desse amor tão grande que é o amor de Cristo por nós. Você pode ser a pessoa pior do mundo, mas o amor dele está sempre disponível. São Paulo diz: não tem nada, não tem tribulação, não tem doença, nem morte, nem perda, nem medo, nem sofrimento. Nada nos separará desse amor. Você pode ter sido uma pessoa má, uma pessoa que errou na vida, mas mudou, quer permanecer unido ao Cristo. Eu lembro que não há nada que mude esse amor com que Deus nos ama. Ele sempre vai mudar. Quem muda somos nós, às vezes nós somos fracos, mas o amor de Deus não muda não. Ele é sempre fiel. Onde é que esse amor está chegando mais concretamente para nós? Claro que chega de muitas formas, mas a Eucaristia é a forma mais sublime desse amor chegar na minha vida, de eu participar desse amor. É a continuação daquele milagre lá do deserto.
Aqui é o Senhor que toma o pão, pronuncia a bênção, parte o pão e entrega ao seu povo. Mas agora não é só pão multiplicado, é o próprio Cristo. Agora é o próprio Cristo que nós recebemos. É aquele que alimenta a nossa fome mais profunda. É aquele que me sustenta quando eu estou fraco. Ele que me fortalece na hora da fraqueza. Talvez seja por isso que muita gente não encontra esse amor, essa felicidade, que procura ou não tem. Tem muita gente procurando esse amor e o coração permanece inquieto. É procurar o eterno no que é passageiro. É esperar do mundo o que só Deus pode lhe dar. Temos que ter esse cuidado. Hoje o Senhor renovou o convite para nós. Vinde a mim. Foi o que ele disse. Vinde a mim. Quer dizer, não tenha medo de colocar a sua cruz nos meus braços. Não tenha medo de colocar a sua vida, suas preocupações, sua família, o peso da caminhada que você vem carregando, os seus fracassos, os seus sonhos. Vinde a mim. Não tem nada pequeno demais para Deus. Nada. O coração dele é muito grande. E hoje, ao se aproximar da Eucaristia, eu espero que você venha assim como quem vem rezando. Senhor, me alimente primeiro dessa presença, desse olhar que ele teve para a multidão. Me ensine a buscar as coisas que permanecem. Tire essa ilusão do nosso coração de ficar buscando o que é passageiro, de ficar se alimentando do que é passageiro. Convence o nosso coração de que Ele é o pão que sacia. Só Ele é o pão, é a água viva que pode saciar a sede e a fome do coração. E depois de comungar Jesus, quando voltar para rezar, diga assim: Senhor, agora pode me enviar, porque no mundo, na minha família, onde eu estiver, eu quero ser como tu, pão repartido.